Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 7. A eficiência de um veículo pode ser avaliada pela quantidade de quilômetros que ele é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Tal eficiência depende de vários fatores, entre eles a velocidade adotada. O gráfico abaixo exibe o número de quilômetros percorridos por litro de combustível para um determinado veículo, em função da velocidade. De fato, temos no gráfico aqui no eixo das abscissas a velocidade em quilômetros por hora e no eixo das ordenadas a eficiência energética de consumo, quilometragem por litro. Item A. Supondo que o veículo trafegue com velocidade constante de 100 km por hora, determine quantos litros de combustível ele consome para percorrer 60 km. Item B. Considere que o veículo tenha 50 litros de combustível em seu tanque. Determine a sua autonomia máxima, isto é, a maior distância que ele pode percorrer, supondo que ele trafegue a uma velocidade constante. Deixei um esqueletinho pronto aqui para dar nome para as grandezas que a gente vai usar ao longo da resolução. Eu vou chamar de Dzão. A distância percorrida em quilômetros. Vzão, o volume de combustível consumido em litros. E Ezim, a eficiência no consumo de combustível em quilômetros por litro. E a gente estabelece um vínculo matemático entre essas três grandezas que já fica pronto para ser usado nos dois itens do exercício. No caso, as unidades de medida aqui já denunciam esse vínculo, E também a leitura aqui do comecinho do enunciado, a eficiência de um veículo, Ezim, legenda colorida para as crianças não se perderem. Ele fala, quantidade de quilômetros que ele é capaz de percorrer para cada 1 litro de combustível. Ou seja, a razão. Entre a distância percorrida e o volume correspondente de combustível para aquela distância. A partir daqui, vamos para os itens. Tendo de novo o item A, supondo que o veículo trafegue com velocidade constante de 100 km por hora. Determine quantos litros de combustível, então o volume V, ele consome para percorrer 60 km, que vai ser a distância. A partir dessa igualdade, eu consigo calcular o volume de combustível consumido se eu tiver a distância, se eu tiver a eficiência. Eficiência é essa que eu consigo através do gráfico. Como ele me fala a velocidade de 100 km por hora, então, na abscissa, 100 km por hora, vou até o gráfico para analisar a eficiência correspondente a essa velocidade. Temos esse ponto aqui, de abscissa 100 e ordenada 15 km por litro. Vamos escrever então. Do gráfico. Velocidade, vou usar um vizinho diferente só para não confundir com volume. Velocidade de 100 km por hora. Implica numa eficiência de 15 km por litro. Com esse valor para o Ezinho, a gente quer saber a quantidade de litros que ele deve consumir de combustível para percorrer uma distância de 60 km. Encaixar as pecinhas na fórmula agora que a gente montou ali. Se a eficiência é a distância percorrida pelo volume de combustível correspondente, temos 15 igual a 60 dividido pelo V.
Passo o V para lá multiplicando, trago 15 para baixo dividindo. 60 dividido por 15, 4 litros de combustível consumido. Fechado o item A. Vamos para o item B. Lendo de novo. Considere que o veículo tenha 50 litros de combustível em seu tanque. Determine a sua autonomia máxima, isto é, a maior distância que ele pode percorrer, supondo que ele trafegue a uma velocidade constante. Bom, para um volume fixo, né, para um mesmo volume V, a partir dessa relação, o que eu observo? Para o mesmo volume V, a distância percorrida e a eficiência no consumo de combustível são grandezas diretamente proporcionais. Né? Para o mesmo V, se eu duplico D, por exemplo, o E tem que duplicar em correspondência. Para o mesmo V, se o D cai a 1/3, o E cai a 1/3. Então, proporção direta. E, portanto, uma autonomia máxima deve ser correspondente a uma eficiência máxima. E a gente vai para o gráfico mais uma vez. Eficiência aqui no eixo das ordenadas. E faz sentido, quando eu olho para esse gráfico, eu identifico que ele tem, de fato, um ponto de máximo. Seria este ponto aqui. Ó. De abscissa 80, ou seja, trafegando a velocidade de 80 km por hora, eu tenho a maior eficiência energética, eficiência máxima essa que é, aqui na ordenada, de 20 km por litro. No caso, eu não vou chegar a destacar a velocidade correspondente porque ela acaba sendo irrelevante para a pergunta que foi feita. Seria necessário, né, saber que essa eficiência máxima se deu a velocidade de 80 km por hora se a pergunta que ele fizesse envolvesse o tempo de trajeto, por exemplo. Tá? Se perguntasse, qual o tempo de trajeto com 50 litros de combustível para percorrer aí a autonomia máxima do veículo. Tá? Mas como não foi o caso, então a gente vai dedicar apenas que a eficiência máxima, mais uma vez, do gráfico. É esse 20 km por litro aqui. Uma vez feito isso, estamos falando de um volume de combustível de 50 litros. Mais uma vez, vamos substituir na relação ali. E, no caso, eficiência máxima. Distância máxima percorrida, a máxima autonomia. Dividido pelo volume de combustível disponível. Eficiência máxima de 20 km por litro. Autonomia máxima é o que eu quero saber. Volume de combustível, nesse caso, de 50 litros. Nós vamos passar os 50 para lá multiplicando. 50 vezes 20. Bom, 2 vezes 5 seria 10. Mais 2 zeros. Estamos falando de 1.000 km de autonomia máxima. Perfeito. Então, aqui a gente tem uma questão bem simples, né? Que lida com razão e proporção. Inclusive, razão e proporção é só um outro nome, né? Um pouquinho diferente para falar de regra de 3, né? Proporção direta ou inversa. Não deixa de ser um exercício, sobretudo o item B, que
Você poderia montar com uma regra de 3? Sim, né? Não mudaria muito a leitura e identificação dos valores a partir do gráfico, né? Uma vez que você traga os valores do gráfico à hora de fazer a conta prática mesmo, você poderia montar as coisas aqui por regra de 3, tá bom? Não muda muito, não chega a ser uma resolução lá muito diferente. Vai ficar só visualmente, né? O layout da resolução um pouquinho diferente, mas nada matematicamente diferente de fato. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.